Tirania de Aço capítulo 235 A busca pela princesa desaparecida. Após o desaparecimento de Honoria, a família imperial do Império Bizantino entrou em pânico. Especialmente o imperador, com sua filha desaparecida. Isso significava que sua aliança com a França estava em frangalhos. O rei francês responsabilizou o imperador Vetranis pelo desaparecimento de sua filha. Ele afirmou que se ela não fosse encontrada dentro de um tempo específico, a dinastia de Valois consideraria o noivado quebrado. O imperador Vetranis estava atualmente sentado em seu trono mordiscando as unhas, um mau hábito que ele havia adquirido durante a juventude e ao qual costumava recorrer quando estava ansioso. Sua filha estava desaparecida, sem a menor pista de seu paradeiro. O príncipe francês Aubry voltou para casa trazendo notícias do motivo de seu desaparecimento, fazendo com que a monarquia francesa fizesse exigências excessivas ao imperador como compensação. Se o imperador não pudesse encontrar sua filha logo, o noivado seria desfeito, assim como a aliança militar e econômica entre os dois países. Como tal, ele estava em um estado de pânico completo e total. Vetranis deixou escapar sua frustração amaldiçoando sua filha no meio de sua sala do trono. Sua puta de merda. É melhor você estar viva e intocada, ou eu juro por Deus que vou marchar pelos portões do inferno para discipliná-la. Foi nesse momento que o irmão mais velho de Honoria, Decentius, entrou na sala. Ele segurou uma prostituta do mesmo bordel em que Melissa havia trabalhado anteriormente. A investigação do desaparecimento de Honoria levou ao bordel, e essa mulher viu Melissa saindo com a garota. Pelo que parecia, ela havia sido agredida por Decentius e seus soldados. Havia muitos hematomas em seu rosto e em todo o corpo. Decentius jogou a mulher no chão quando começou a gritar com ela. Diga ao imperador o que você me disse. Ao ouvir a voz gritante de Decentius, a mulher instintivamente se encolheu antes de tropeçar em suas palavras. Basília. A princesa. A princesa entrou no bordel e saiu com Basilia. Isso é tudo que eu sei. O imperador Vetranis imediatamente bateu no braço de seu trono antes de levantar a voz para a mulher. Quem é essa, Basilia? De onde ela é? Ela tem família na cidade? Onde posso encontrá-la? A mulher começou a se encolher de medo. No entanto, ela foi rapidamente chutada por Decentius repetidamente até que ela implorou por misericórdia. Eu não sei. Eu nem sei se Basilia é seu nome verdadeiro. Muitas garotas no bordel usam nomes falsos. Ela nunca falou sobre si mesma ou sobre sua família. Eu honestamente não sei nada sobre ela além de ela trabalhava no bordel. Talvez alguns de seus clientes saibam a verdade, mas eu não. Essa Basilia não era outra senão Melissa. Melissa era uma jovem brilhante, pelo menos nas ruas, mudou de nome para trabalhar e até usou peruca. Assim, sua aparência real era desconhecida. Agora que ela havia deixado a cidade, seria impossível descobrir sua verdadeira identidade. O imperador e seus capangas estavam completamente de volta à estaca zero. A inteligência que a prostituta fornecera era praticamente inútil. Tudo o que sabiam era que Honoria entrou em um bordel e saiu com uma dama da noite. Vetranis estava furioso porque sua filha estava desaparecida e não tinha informações viáveis sobre o paradeiro dela. Assim, ele rapidamente atacou a mulher ajoelhada abaixo dele. Tire essa puta da minha vista. Com isso, os guardas arrastaram a mulher para fora da sala e a expulsaram do palácio. Quanto a Decentius, ele se ajoelhou diante de seu pai e fez um voto solene. Eu prometo que vou encontrar a cadela e trazê-la de volta para você. Ao ouvir isso, o imperador Vetranis jogou sua taça em seu filho, que deu um tapa no rosto do jovem príncipe e derramou vinho por todo o corpo. Depois de fazer isso, o imperador rapidamente castigou seu filho. Não fale de sua irmã desse jeito. Ela pode ter fugido e nos causado imensos problemas, mas ela ainda é sua irmã e um membro desta dinastia imperial. Decentius ouvira seu pai chamar Honoria pelo mesmo termo não muito tempo antes, e ainda assim estava sendo tão humilhado por repetir as palavras do imperador. Decentius cerrou os dentes de raiva. Apesar disso, ele sufocou as palavras vis que havia planejado para seu pai e se forçou a ficar calmo.
Ele percebeu que ninguém em sua família estava pensando direito no momento. Assim, apesar da explosão do imperador, o segundo príncipe do império aceitou a punição. Enquanto isso acontecia, Aretas entrou na sala. Ele estava totalmente vestido com sua grande armadura e se ajoelhou diante do imperador ao lado de Dicentius. Depois de fazer isso, ele rapidamente anunciou o motivo da visita. Vossa Majestade, eu sei que estes são tempos difíceis, e não desejo aumentar suas preocupações, mas tenho notícias terríveis da cidade de Alexandria. Os mamelucos retomaram a cidade e expulsaram nossas forças para além do Suez. Eu sei sua filha está desaparecida e você lamenta sua ausência. No entanto, se você não enviar ajuda às nossas forças no Egito, todo o nosso trabalho destes últimos anos será desperdiçado. Ao ouvir esta notícia, Vetanis quase lascou um dente devido ao intenso ranger de dentes que havia começado. Depois de ouvir as palavras de Aretas, ele sabia que não tinha escolha. Aretas, você tem sido um bom amigo, e eu valorizo muito a ajuda que você forneceu na busca por Honoria. Eu entendo seu desejo de ficar para trás em Constantinopla e continuar a busca por minha filha desaparecida. No entanto, temo que apenas você e seu exército, que agora está equipado com as armas que comprou do Oeste, possam mudar os rumos da guerra. Assim, com o coração pesado, devo ordenar que naveguem seus exércitos para o sul e esmaguem o sultanato mameluco de uma vez por todas. Ao ouvir isso, Aretas ficou consternada. Ele realmente queria encontrar Honoria o mais rápido possível antes que algo horrível acontecesse com ela. No entanto, ao mesmo tempo, ele entendeu o raciocínio do imperador e não protestou. Ele apenas assentiu silenciosamente antes de se levantar e colocar as mãos em concha com uma oração silenciosa. Depois de fazer isso, ele começou a se dirigir ao imperador. Peço a Deus do céu que você possa encontrar a princesa antes que ela se meta em problemas. Juro por minha vida e honra que farei tudo ao meu alcance para retomar o que perdemos no norte da África e enviar os sarracenos de volta para o inferno onde eles nasceram. Ao ouvir isso, um sorriso amargo se formou no rosto de Vetanis. Sem sua excelente amiga Aretas para ajudá-lo nessa crise, ele não sabia como conseguiria se segurar. No entanto, ele sabia que apenas o exército de Aretas seria capaz de esmagar o inimigo no Egito. Assim, foi com o coração pesado que ele enviou seu maior amigo e aliado para a guerra mais uma vez. Eu rezo por sua vitória, boa Aretas. Vá com pressa e recupere as terras muito perdidas de nosso poderoso império. Depois de ouvir isso, Aretas saudou o imperador com uma expressão sombria no rosto. Depois de fazer isso, ele se virou e saiu do prédio. Vendo que seu comandante acabava de receber ordens para a guerra, Dicentius rapidamente seguiu em perseguição. No entanto, ele parou na entrada, onde Aretas colocou a mão em seu ombro. Dicentius, você deve ficar aqui com seu pai. Dicentius imediatamente se sentiu surpreso e começou a questionar as ordens de Aretas. O quê? Por quê? Eu não sou seus Dormaches. Aretas suspirou pesadamente antes de confortar o jovem. Você é de longe o maior dos oficiais sob meu comando. No entanto, você também é filho de seu pai, e o imperador precisa de você e de sua ajuda agora mais do que nunca. Temo que será dele se não encontrar sua irmã em breve. Deus não permita que algo horrível aconteça com a pobre garota. Dicentius queria protestar contra essa decisão, mas ele podia ver que Aretas havia se decidido e, como tal, ele tirou a mão do poderoso estratego de seus ombros antes de olhá-lo nos olhos com um olhar sério enquanto fazia um voto solene. Eu prometo, se minha irmã está viva ou morta, eu vou encontrá-la, e vou trazê-la para casa. Ao ouvir isso, Aretas sorriu. Sabia que sob o comando de Dicentius, a busca de Honoria estaria sob uma liderança competente. Ao fazer isso, ele poderia se preocupar menos enquanto se concentrava em sua conquista do norte da África. Depois de ouvir isso, o homem se afastou do segundo príncipe e marchou em direção ao porto. Ele tinha uma longa jornada pela frente e uma guerra para vencer. Não seria fácil, mas com a vantagem do arquebuse combinado com a estratégia de pique e tiro que ele havia planejado, em grande parte devido à ajuda de Berengário,
Ele seria capaz de superar as tremendas probabilidades à sua frente. Como tal, a busca pela princesa desaparecida continuaria. Apesar de não ter pistas sobre o seu paradeiro, a família imperial bizantina gastaria uma despesa e esforços significativos procurando por Honoria. Eles nunca adivinhariam que ela estava a caminho de um país distante apenas porque ouvira coisas boas sobre um certo nobre austríaco. Tirania de Aço capítulo 236 A jornada de Honoria parte 4 Após o desastre no porto principal da Valáquia, na cidade conhecida como Braila, Honoria se confinou em seu quarto. Depois de ser tocada inapropriadamente por um dos boiardos locais que ameaçou tirar sua vida por resistir, a jovem e ingênua menina tinha muito em que pensar. Como tal, ela estava presa em seu quarto sem ninguém por companhia, exceto Heráclio, que até recentemente a ignorava como punição por suas ações. A galera viajou a cerca de 3 nós durante a velocidade de cruzeiro, ou seja, aproximadamente 3,5 milhas por hora. Como tal, foi uma viagem longa e lenta para a Áustria. A distância entre Braille e Kufstein era de aproximadamente 1.008 milhas. Supondo que a tripulação remasse 12 horas por dia, levaria aproximadamente 24 dias para chegar a Kufstein. Honoria estava presa na cabine por um total de 7 dias neste momento, e a tripulação estava começando a deixar as fronteiras da Valáquia e entrar na Hungria. Ela estava muito aborrecida com o tédio que tinha que sofrer na sala. No entanto, ela nunca reclamou, afinal, Agnelus foi gentil o suficiente para ajudá-la, apesar de conhecer sua posição, pela qual ela estava grata. Heráclio era comumente deixado fora da cabana para que pudesse voar e capturar presas. Como tal, ele estava em um humor perfeito. Afinal, ele voou a uma velocidade de aproximadamente 80 km por hora. Não importa quanto tempo levasse para pegar a presa, ele poderia facilmente alcançar o navio. Enquanto Heráclio se divertia, Honoria honestamente não tinha nada a fazer a não ser pensar em sua vida e sonhar acordada sobre como seria quando chegasse a Kufstein. Depois de encontrar o boiar, ela percebeu que havia pessoas neste mundo que não eram de boa índole. Ao pensar nisso, a princesa percebeu que havia a possibilidade de Berengário também ser um homem mau. No entanto, ela imediatamente deixou esses pensamentos de lado porque Aretas havia lhe assegurado que Berengário era benevolente e gentil com seus entes queridos, e isso lhe deu esperança para o futuro. Ainda assim, havia uma suspeita incômoda de que ela estaria apenas trocando uma gaiola por outra assim que chegasse a Kufstein. Apesar da situação horrível, ela se viu em Braila. O breve período que passou correndo livre como uma águia foi suficiente para enchê-la de admiração. Ela não queria ser outro pássaro engaiolado, agora que tinha aberto as asas e aprendido a voar, queria saber mais sobre a vida. As ações do boiardo estimularam algo dentro de Honoria, uma crença de que ela deveria ser autossuficiente. Afinal, se não fosse pela intervenção de Heráclio, ela poderia estar em perigo em Braila. No entanto, fazer tal coisa neste mundo não foi fácil, especialmente para uma mulher. Assim ela esperava que quando finalmente chegasse a Kufstein, Berengário lhe daria a segurança e a proteção necessárias para permitir que ela crescesse como pessoa. Ela não queria passar a vida em Kufstein do jeito que fizera em Constantinopla, que ficou confinada dentro do Palácio Real por toda a vida como nada mais do que um rostinho bonito. Pensando nisso, Honoria concluiu que poderia estar utilizando seu tempo a bordo desta nave de forma mais construtiva. Afinal, havia muito que ela poderia aprender com esses marinheiros. Assim, a princesa fugitiva saiu da cabine depois de colocar seu chale e caminhou um pouco ao redor do navio antes de seguir para o leme onde Agnelus estava atualmente localizado. Agnelus estava dirigindo o navio e notou que a princesa havia chegado. Assim, ele deu um sorriso amigável quando começou a conversar com ela. Vossa Majestade, eu estava começando a me perguntar quando você finalmente deixaria a sua reclusão. Espero que nada muito sério tenha acontecido lá em Braila. Honoria contemplou o céu noturno por alguns momentos em silêncio antes de expressar as preocupações em sua mente. Eu tive muito tempo para pensar, e decidi que não quero mais ser um pássaro em uma gaiola.
Eu quero ser uma águia que voa no céu. Então, havia algo que eu queria saber que você poderia me ajudar? Ao ouvir essa declaração ousada, Agnelus não tinha certeza de onde isso estava indo. No entanto, como a princesa lhe pedira ajuda, ele não podia recusar. Assim, ele perguntou a contragosto com o que ela precisava de ajuda. Tudo o que você exigir de mim, se eu puder cumprir, eu juro fazê-lo. Com isso, um lindo sorriso se formou nos deliciosos lábios rosados de Honoria antes que ela sentisse com a cabeça em excitação. Depois de fazer isso, sua expressão mudou para um olhar suplicante quando ela fez seu pedido conhecido. Ensina-me a velejar. Este não era um pedido que Agnelus estava esperando e, portanto, demorou um pouco para ser registrado em seu cérebro. Quando ele finalmente percebeu o que a princesa estava perguntando, ele caiu na gargalhada. Essa reação não foi o que Honoria esperava, e assim ela começou a fazer beicinho. Vendo o olhar fofo no rosto de Honoria, Agnelus finalmente parou de rir e concordou com seus termos. Se for algo tão simples, eu ficaria feliz em ensiná-lo a velejar. Mas temos menos de 20 dias para repassar tudo, então o máximo que posso lhe dar é um curso intensivo. Para Honoria, isso era bom o suficiente, e assim um sorriso encantador se formou em seus lábios enquanto agradecia ao comerciante de joias. Obrigada. Com isso dito, Agnelus passou o resto da noite no Danúbio ensinando a princesa do Império Bizantino a navegar em uma galera. A galera não era bem um veleiro, era mais como um enorme barco a remo. Então não havia muitas coisas que ele pudesse ensinar a ela sobre velejar em tal embarcação. Ainda assim, Honoria adormeceu ao amanhecer com um sorriso satisfeito no rosto. Não havia muito o que fazer a bordo do navio, mas pelo menos ela poderia aprender algumas habilidades valiosas a caminho de Kufstein. Ela dormiu por um total de 8 horas antes de acordar. Quando ela finalmente abriu os olhos, ela percebeu que Heracliesa estava sentada ao lado dela, cuidando dela enquanto ela dormia. Como tal, a princesa esfregou os olhos antes de acariciar as penas brilhantes da águia. Bom dia, Heraclio. A poderosa águia grasnou em resposta ao tratamento que recebeu. Pouco depois de brincar com o pássaro, Honoria ouviu uma batida na porta, seguida de uma voz familiar. Vossa Majestade, você está aí? Você está dormindo há algum tempo. Eu tenho algo para você comer. Ao ouvir isso, Honoria correu para a porta e abriu-a para ver o rosto sorridente de Agnelus. Em sua mão estava uma tigela de mingau de carne. Havia também um odre ao lado dele. Honoria pegou a refeição com alegria e agradeceu ao homem por sua gentileza. Obrigado, Agnelus, vou me certificar de não desperdiçar uma gota. Por alguma razão, ver a princesa feliz deixou Agnelus feliz. Ele não tinha como saber, mas estava começando a se apegar à bela jovem princesa do Império. Quanto a Honoria, ela não tinha sentimentos remanescentes pelo homem. Para ela, ele era na melhor das hipóteses um amigo. Depois de entregar a comida a Honoria, Agnelus pensou em algo e falou o que pensava. Estaremos atracando em Jor em breve, por que não lhe mostro como atracamos o navio? Ao ouvir isso, um largo sorriso apareceu no rosto de Honoria enquanto questionava a realidade. Sério? Agnelus apenas sorriu e assentiu em silêncio. Ao ouvir esta notícia, Honoria tinha uma expressão animada no rosto. Ela estava ansiosa para aprender mais sobre as funções do navio e, assim, decidiu devorar sua refeição o mais rápido possível para que pudesse aprender o procedimento de atracação. Eu deveria comer isso enquanto ainda está quente. Eu estarei fora momentaneamente, não atraque sem mim. Depois, Honoria fechou a porta atrás de si e Agnelus começou a rir da natureza ansiosa da garota. Para ele, era apenas um simples encaixe. Não havia muito para se entusiasmar. No entanto, para Honoria, as ações mais mundanas parecem ter um significado significativo e, assim, ela se divertia com tudo o que aprendia a fazer. Foi revigorante ter esse nível de otimismo por perto. Honoria comeu um mingau de carne e bebeu do odre. Para sua consternação, não estava cheio de vinho, mas de água. Por causa disso, ela começou a fazer beicinho enquanto comia apressadamente sua refeição. Heraclio, percebendo que havia comida por perto,
Imediatamente pulou ao lado de Honori e roubou o pedaço de carne cozida que estava em seu garfo antes de engoli-lo para si mesmo. O ato que chocou Honoria, ela ficou visivelmente indignada com as ações do pássaro e instantaneamente começou a castigar sua águia de estimação. Heraclius chou. Esta é a minha comida. Pegue a sua. A isso, Heraclio respondeu pegando outro pedaço de carne da tigela de Honori e rapidamente o devorou com uma expressão presunçosa no rosto. O olhar em seus olhos fazia a Honori uma pergunta simples. Quem vai me impedir? Assim, o desafio foi colocado, e uma competição foi realizada entre uma princesa e uma águia para ver quem conseguia comer a carne na tigela cheia de mingau mais rápido. Se mais alguém fosse testemunhar a visão, eles ficariam muito entretidos ou profundamente confusos. Uma coisa era certa: este pássaro era brilhante. Tirania de Aço capítulo 237. Revisando projetos de navios, Berengar estava atualmente em seu escritório, sentado em sua cadeira, e elaborando novos projetos para uma série de navios que ele queria construir para sua marinha. Ele estava nisso há muitas horas e mais uma vez estava o que se poderia chamar de privação de sono. Enquanto o Lind-class Shipofit-Line era o auge dos navios navais, pelo menos naqueles movidos a vela, era francamente um exagero e exigiria muitos recursos, particularmente o de carvalho. Esses navios eram uma despesa enorme, e ele só conseguiu construir alguns deles antes de se aventurar nas Américas. Simplificando, ele havia percebido que a construção de tais embarcações era um desperdício de seus recursos limitados, pelo menos até começar a colonização. Como substituto, Berengar estava atualmente elaborando planos para uma fragata de quinta categoria de 38 canhões que se tornaria o navio de guerra padrão para sua frota no Mediterrâneo. A fragata era um navio de convés único, rápido e manobrável. No Mediterrâneo, com seu pouco vento, pelo menos quando comparado ao Atlântico, esses navios seriam muito mais úteis para garantir seu poder. Eles também seriam plenamente capazes de atravessar para o Novo Mundo e proteger os interesses de Berengário no exterior. Essas fragatas de quinta categoria de 38 canhões estariam armadas com um total de 38 canhões de 32 libras e algumas armas Shimir em seus giros. Com uma frota desses navios, não haveria ninguém que pudesse desafiar sua autoridade no Mediterrâneo. No entanto, não eram simplesmente fragatas que ele estava projetando, mas também um clipper para comércio e transporte. O clipper era um navio de alta velocidade e longo alcance. Tanto que nem precisava estar armado porque não havia navio neste mundo que pudesse pegá-lo em sua perseguição. Assim, eles eram um design perfeito para navios mercantes e permitiriam que ele trocasse rapidamente mercadorias entre suas colônias e a pátria no futuro, quando ele tivesse um enorme império colonial. Por enquanto, esses dois projetos de navios permitiriam que ele governasse o Mediterrâneo e rapidamente se envolvesse no comércio com as várias potências da região. Berengar mudou o desenho do casco zincado para o de aço galvanizado e o tornou um pouco mais espesso para proteger contra o fogo de canhão inimigo. Esses cascos de aço galvanizado seriam devidamente lacados com uma camada de base de tinta preta e uma faixa branca sobre o convés dos canhões. No geral, os navios seriam altamente eficazes na proteção contra fogo inimigo e parasitas comedores de madeira, aumentando assim a vida útil dos navios e diminuindo os custos de manutenção. Quanto ao seu navio de linha da classe Lind, seria arquivado até um momento em que ele tivesse os meios para produzir navios tão poderosos em grande número. Embora possa decepcionar e vil, o homem também era prático e, como tal, ele realmente se convenceria a concentrar a produção em fragatas e clippers. Depois de terminar os projetos de seus novos navios, Berengar rapidamente começou a trabalhar no design de uniformes navais. Como de costume, ele se concentrou em designs da era renascentista para as roupas. Em particular, ele se inspirou nas roupas usadas pelos antigos corsários ingleses conhecidos como Sea Dogs durante a era elizabetana de sua vida passada. Os uniformes foram desenhados nas cores preto, carvão e dourado. Agora havia apenas mais uma coisa para cuidar, e isso era de vital importância. Uma bandeira naval para hastear simbolizaria que os seus navios eram do Ducado da Áustria. A essa altura,
A ideia de bandeiras navais e nacionais era, em grande parte, inexistente. Berengário pensara nisso durante algum tempo e tinha uma ideia rudimentar na cabeça. Agora que ele era um duque, ele planejava completamente mudar seu brasão e, como tal, ele o desenhou primeiro. Anteriormente, seu brasão era razoavelmente simples, era por curva sinistra com as cores de preto e dourado. Havia também uma curva branca no centro separando as duas facções. Agora que era duque, pretendia fazer algo mais elaborado. Assim, ele criou um campo branco com uma águia negra no centro. Esta águia usava uma coroa de ouro e tinha um bico dourado com uma língua vermelha e olhos brancos. A envergadura da águia tinha uma crista dourada visível, e no centro de seu corpo estava o antigo brasão de sua família. Os pés e garras da águia também eram de ouro. Depois de desenhar o novo brasão, Berengário desenhou a sua bandeira naval, que um dia seria a base da sua bandeira nacional. Era uma bandeira prussiana com um centro branco e uma fina barra preta na parte superior e inferior. No entanto, ao contrário da bandeira prussiana, havia também uma fina camada de ouro abaixo dela. No centro branco, havia seu novo brasão dentro dele. No futuro, todos os navios austríacos, sejam navios militares ou navios mercantes, arvorariam esta bandeira ou alguma variante dela. Simbolizaria que eles eram do Ducado da Áustria e eram protegidos por sua poderosa marinha. Qualquer ataque a um navio austríaco seria considerado por Berengário um ato de guerra. Com o navio, desenhos finalizados, seus uniformes navais, seu novo brasão e sua bandeira naval, Berengar tinha uma tarefa principal. Ele teve que pensar em um nome para a fragata e sua classe. Ele pensou profundamente sobre essa questão e decidiu batizar a fragata com seu próprio nome. A fragata classe Berengar. Quanto aos clippers, eles não eram um navio de guerra e, portanto, ele não sentiu a necessidade de dar-lhes uma designação de classe. Depois de cuidar dos negócios, Berengar recostou-se na cadeira e esticou a parte superior do corpo enquanto bocejava. Ele estava neste assento há algum tempo e, como tal, desejava esticar as pernas. Assim, ele se levantou de sua cadeira e começou a enviar os novos projetos para seus respectivos construtores. Os desenhos de uniformes navais iriam para o distrito de vestuário em Kufstein. Ao mesmo tempo, as plantas dos navios seriam enviadas para Trieste, onde o navio estava atualmente localizado, e trabalhando na construção dos poderosos estaleiros de Berengário. Berengário já havia escrito uma carta ao construtor naval sobre seu raciocínio de por que ele precisaria fazer a transição do trabalho para a construção de fragatas e clippers em vez dos poderosos navios da linha que ele havia projetado inicialmente. Ele anexaria esta carta às plantas e a enviaria com uma caravana armada para Trieste, para que seus rivais não pudessem interceptar os esquemas críticos e roubá-la. Ele atribuiu grande importância à construção de sua marinha e não tinha a intenção de vazar seus projetos de navios para outras nações. Depois de enviar os desenhos às pessoas responsáveis por torná-los realidade, Berengário entrou em seu grande salão, onde se sentou em seu trono ducal. Foi nesse momento que Linde entrou na sala com o filho pequeno nos braços. Hans crescia a cada dia, e não apenas em tamanho, mas também em capacidade cerebral. O menino, que ainda não tinha nem um ano de idade, começou a falar mais palavras do que apenas mamãe e papai, o que convenceu Berengário de que aquela criança seria um gênio. Quando Linde se aproximou de Berengar, o filho estendeu a mão para o pai e lutou contra a mãe. Vendo isso, Berengário sorriu e tirou o menino dos braços da mãe antes de colocá-lo no colo. Isso fez com que Linde fizesse beicinho de ciúmes, pois sempre considerou que aquele era seu assento, especialmente enquanto Berengário estava neste trono ducal. Vendo a expressão no rosto de sua amante, Berengário sorriu maliciosamente antes de provocá-la. Por que Linde, minha querida, você está com ciúmes? Linde, é claro, olhou para um outro lado e fez beicinho ainda mais, recusando-se a reconhecer as palavras de Berengário com uma resposta. Hans olhou para sua mãe e seu pai e teve um vislumbre de compreensão em seus olhos. Assim, ele estendeu a mão para sua mãe e falou com ela. Mamãe. Mamãe. Com isso,
Lindy agarrou Hans do aperto de Berengário e depois sentou-se no colo de Berengário com uma expressão satisfeita. Ao fazê-lo, acariciou o cabelo louro avermelhado de Hans, que combinava com o seu, e elogiou o filho. Meu bebê é tão carinhoso e compreensivo. Berengário sorriu maliciosamente, mas olhou o menino com cautela. Esse garoto era esperto demais para o seu bem. De alguma forma, ele reconheceu que sua mãe estava com ciúmes por ele estar sentado no colo de seu pai e criou um compromisso. Esse grau de inteligência era assustador quando se considerava que Hans ainda não tinha nenhum ano de idade. Isso apenas reforçou a crença de Berengário de que o menino estava destinado a grandes coisas. Depois de algum tempo sentado no trono ducal, Berengário cansou-se. Afinal, ele havia queimado o óleo da meia-noite com seus projetos e, assim, decidiu descansar um pouco. Ele fez questão de beijar seu amante e filho na bochecha antes de se sentar, forçando-os a ficar com ele. Eu vou descansar um pouco. Vejo vocês dois mais tarde. Com isso, Berengário partiu para seus aposentos, onde adormeceu. Quanto a Lindy e Hans, continuariam o dia como de costume. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.